Fer, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou pôr um outro Tá me fone vendo? de ouvido. Eu vou pôr o fone de ouvido porque esse fone aqui não tá pegando. Tá bom. Rê, cadê você? Alô, 7ML5, 3 câmbio. Ao vivo. Agora deu, agora meu fone pegou. Agora temos que esperar a Renata. O senhor tá me vendo? Não, não tô te vendo. E é engraçado que quando terminou aquele vídeo, o primeiro vídeo, você apareceu no vídeo, mas eu não te vi. É o Gente, bug. me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Acho que a gente vai ter que fazer a live meio no escuro. Não, beleza. Eu tô só ouvindo, eu não tô vendo vocês. Mas eu vou perguntar pro pessoal. Pessoal, Mas nós vocês que estão vendo a gente, vocês estão vendo a Fernanda também ou só eu e a Renata? Agora deve estar. Da outra vez. Tá todo mundo vendo. Toda outra vez foi assim, a gravação saiu todo mundo, apareceu todo mundo. Eu e a Fê, tava as duas. A gente não estava se vendo, mas na gravação apareceu nós duas. Beleza. Então tá bom. Então é isso, um abraço para vocês. Tudo bem, gente? Olha, um prazer estar com vocês aqui. Prazer. Muito legal. Nossa. Essa live ficou um tempão para a gente conseguir juntar os três, né? Mas é legal Sim. agora que a gente está fazendo. Muito bom, muito bom. Com certeza. Bom, o que nós vamos falar? Bom, eu vou falar assim, o que eu comi hoje, então. Hoje eu almocei arroz, feijão. O pessoal que já teve aula comigo... Não, o pessoal que já teve aula comigo sabe que eu sou assim, né? Daqui a pouco o pessoal vai embora. Ô, Leandro, tá com delay mesmo? Daqui a pouco... Peraí, eu vou tentar, não vou sair, mas eu vou sair da internet Wi-Fi e vou manter o 5G. Beleza? Leandro, confirma. Que joia. Tá me ouvindo, Rê? Eu tô, só não tô vendo você. Bom, depois a gente se vê. Beleza. Bom, eu fui convidado para a live e eu gostaria que você seja a iniciadora, Fer. Conta para mim. Lá. Eu quero que o senhor se apresente para todo mundo, porque assim, quero falar para todo mundo que está aqui que eu e a Rê gostamos muito, muito, né, Rê, de você. Nós estamos assim lisonjeadas dessa live hoje, né? Então, apresente-se para o mundo quem é o Dr. Zen, Rodrigo Guzmão. Meu nome é Rodrigo, eu sou acupunturista veterinário, dou aula no Instituto Equilíbrio, já dei aula para as duas que estão aqui comigo. Renatinha também dá aula, né, Rê? Tamo junto, né? Isso aí. E a Fer, minha aluna, que a gente sempre está conversando pelo WhatsApp, tirando informação, né? Sempre enchendo o saco dele. Não é. Muito pelo contrário. É como eu falo em aula, né? É importante perguntar na hora, não guarda para depois a pergunta, não. Eu acho legal a gente perguntar na hora. Verdade. Né? Falar é com a gente mesmo, né, Guzmão? Falar é com a gente mesmo. Vixe! É o tipo de coisa assim, quando pergunta como vai, eu conto, né? Eu falo assim, vou bem, aconteceu isso, né? Muito bom. Bem isso. Bem, e para quem não te conhece, apresente-se, né, também. Então vamos lá, eu sou a Renata Dalla Valle, sou professora de formação inicial, médica veterinária porque queria fazer acupuntura e descobri que tinha que ser veterinária, né, para fazer acupuntura em animais, e aí fui entrando na medicina integrativa. Sou mãe de 2 pirralhinhas que estão gritando aqui no fundo, controlada pelo papai. Adoro medicina integrativa. Adoro conversar com o Guzmão, assim como eu adoro conversar com a Fê. E hoje, né,
vamos apresentar a Fê para que a gente possa começar a nossa conversa sobre os sentimentos. Fê, se apresenta. Então agora é você, Fer. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária, trabalho com terapias holísticas integrativas, multiespécies, agora estou batendo nessa tecla, né, Rê, depois da nossa live. Eu acho muito importante a gente colocar isso aí dentro do nosso mundo, Gusmão também, que a gente somos terapeutas da família, né? Então, sou mãe aqui do meu frajolinha, tenho mais uma gatitinha que está por aí. E bora lá, vamos falar desses sentimentos aí, Gusmão. Fala pra gente aí um pouquinho como é que a gente pode começar esse papo gostoso hoje. Então, eu achei muito interessante o tema da nossa conversa, porque assim, se a gente considerar os sentimentos, a gente tem envolvendo tudo, né? Desde a saúde, equilíbrio e a doença. Então, é muito importante a gente ter esse controle. E não é assim, nossa, eu vou me controlar. Eu me lembro que eu tive um professor, quando eu tive o curso de acupuntura, que ele falava assim, ninguém é equilibrado. Ninguém chega para você e te dá um tapa na cara e fala assim, eu não vou fazer nada porque eu estou equilibrado no yin yang. Não, não é isso. Mas a gente sabe que os sentimentos, eles moldam muito da nossa saúde, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Então, eu estou falando assim, aparentemente dá a impressão que eu estou falando só dos seres humanos, mas não, muito pelo contrário, os animais também acontecem isso. E os animais são interessantes porque parece que eles são filtros do ambiente que nós, seres humanos, temos de alteração emocional e que eles captam. Né? Não sei se vocês já perceberam coisas assim no meio da prática de vocês, mas é uma coisa muito interessante, porque eu falo muito que a gente tem a intenção de cura do tutor quando a gente está fazendo acupuntura, porque muitas vezes aquele ambiente está uma coisa pesada. Claro, a gente não sabe o que está se passando naquela casa, a gente não sabe qual o motivo do tutor estar assim, mas quem tem um pouco de sensibilidade, eu não estou falando, gente, eu não estou entrando em religião, eu não estou falando nada relacionado ao misticismo, não é isso, mas a gente percebe quando você está num ambiente que está diferente. Você percebe uma situação. E aí não é uma coisa, eu não considero misticismo, como eu estou falando, porque assim, é simples energia. É simplesmente carga positiva e negativa. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção, porque quando nós temos uma possibilidade de ajuda nessa cura, no tratamento, a coisa parece que anda, né? Não sei se vocês já tiveram uma situação assim com um tutor. Todo dia. Você sabe que... Vai falar, Fê? Não, você já chegou a ter? Tá com delay? Ele perguntou assim, todo dia, é que vocês têm? Todo dia. Todo dia a gente tem isso acontecendo. Porque se você envolve essa percepção, você entra no lugar, você já sente. Aí quando você pergunta, a partir de quando o animal começou a apresentar isso? Aí você já capta o que aconteceu. E eu particularmente, meus tutores que estiverem me escutando sabem que às vezes eu fico batendo na tecla, mas não aconteceu nada, né? A gente fica perguntando, não aconteceu nada? Tem alguma coisa acontecendo? Eu fico perguntando. Porque envolve muita coisa. Oi, vocês estão aí? Tem um delayzinho. A gente tem um problema também, né, Fer? Não, total. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que nós veterinários... Oi, deu delay? Parece aqueles filmes antigos com tradução de filme chinês de Kung Fu, né? Que o cara fala assim, vamos pegá-lo! É verdade. Tá com delay. O que a gente faz? A gente continua. Fala você, Gusmão. Fala você. Tá. Então, assim, veja bem. Tá. O que eu estava falando O que eu estava falando? Misericórdia. Olha o Covid pegando. Quando a gente estiver na casa do tutor, a gente faz as perguntas. Daqui a pouco o pessoal vai embora a gente falando desse jeito. Não vai dar certo. Mas Não, a gente estava falando... Tá fazendo as perguntas para os tutores. A gente tem que tomar um pouco de cuidado,
Porque a gente costuma entender o que está acontecendo no ambiente, a gente até percebe que tem coisas erradas com os tutores, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos psicólogos. E a gente não pode entrar no problema da pessoa. Né? É uma coisa muito perigosa isso. Então você tem que redundar, você tem que tentar entender a situação. Se o tutor falar, não, eu preciso te falar uma coisa, é diferente. Agora, você ficar induzindo o tutor para contar para você não é uma coisa legal. Não, né? também E isso é difícil para a gente, porque muitas vezes... Exato. Eu tô com um delay aqui que eu chacoalho a cabeça depois de 2 segundos que chacoalha no vídeo. Mas o problema é que assim... Oi? Volta pro Wi-Fi. Vou tentar voltar, porque tá... Sabe o que aconteceu? Deu uma chuva muito forte aqui e eu não sei se atingiu algum problema, né? De conexão. Não sei, vamos ver. Vamos ver se melhora. Então, a gente tem uma situação bem delicada com relação a isso. Mas a gente sabe que tem problemas, né? A gente sabe que tem situações complicadíssimas e que você percebe que o ambiente não está legal. Mas esse é uma coisa perigosa para a gente entrar nesse campo, né? E isso pode atrapalhar na nossa anamnese, no nosso diagnóstico, porque muitas vezes, aquilo que eu falei da intenção de cura é interessante, porque às vezes a pessoa está passando por alguma situação, ou pessoas da família estão passando por situações, e aí você não consegue atingir o ápice do tratamento, você não consegue ter uma melhora como você gostaria de ter no tratamento daquele animal. Então, às vezes, aquele animal que você trata e que você sabe que em questão de uma semana para outra, entre uma sessão e outra, teria uma resposta muito boa, às vezes, no meio da semana, começa a falhar aquela resposta, né? Então, é complicado a gente lidar com isso também. Não sei se vocês percebem isso, como eu perguntei das outras situações de emoções, mas a gente tem, parece que um entrave nessa situação emocional com o tutor, né? Vocês também têm isso? Já pegaram isso, gente? Inclusive vocês que estão ouvindo, assistindo a live, já aconteceu com vocês alguma coisa, vocês veterinários? Bom, vou falar por mim. Fala aí. Vou falar por mim. Então, eu diariamente, a gente às vezes fica nesse entrave que a gente até fica se perguntando, né? Poxa, mas por que não continuou, né? Por que isso não se modificou? E aí a gente acaba, né? Aquilo que a gente está batendo papo aqui, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo, ambiente, tutora, está ocasionando alguma coisa nesse paciente. Eu costumo falar, Gusmão, tenho falado bastante aqui com a Rê, que é aquela pirâmide, né? É o paciente, o tutor e o ambiente, né? Então a gente tem que acaba tendo que tratar 3 coisas. A gente não tem hoje como tratar terapia integrativa sem usar um feng shui, sem dar uma dicasinha, né, para aquele cliente. Eu acho que tudo isso envolve, porque a gente sabe que esses pacientes são pontos energéticos, né? E eles captam essas energias. E a gente tem que saber lidar com elas. A gente sabe que eles têm as alterações emocionais deles, a gente sabe que doenças levam a alterações também, nesses sentimentos. Por exemplo, o animalzinho, a gente depois pode entrar mais fundo nisso. Tem uma puta alteração no fígado. A gente sabe que vai mexer com aquele elemento ali da madeira, que pode ocasionar, de repente, uma raiva, alguma coisa mais naquele paciente que, de repente, não era. A gente sabe que tem do paciente, mas a gente sabe que o animal, que o tutor e o ambiente também vão levar e vão dificultar, às vezes, aquele tratamento que seria rápido, né? O que você acha, Rê? Então, essa questão de se aproximar da família, né? O que a gente falou na outra live, Gusmão, sobre a médico da família, né? Hoje o veterinário, ele é um médico da família. Eu sempre falo né? Eu sempre falo que os animais, eles são sinalizadores. Eles mostram pra gente que tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Por meio de um desequilíbrio do corpo, né? E aí, exatamente, quando como eu trabalho com os florais, com a aromaterapia, com a cromoterapia, então eu acabo puxando muito a realidade dos tutores e acaba vindo à tona os problemas emocionais. Porque na hora que eu faço uma avaliação de floral, eu faço pela radiestesia.
Na hora que eu puxo a avaliação floral e eu digo para o tutor, né? Geralmente eu costumo dar uma devolutiva dessa avaliação, dizendo que sentimentos são esses que estão afetando os animais, de quem é que vem esses sentimentos. E nesse momento você já fez um vínculo com o tutor e ele se abre, né? Esse caminho que eu uso é fácil para isso. Eu acabo me envolvendo mais fácil e aí vem à tona os sentimentos. E aí eu costumo usar sempre os florais tratando essa família, num primeiro momento, aromoterapia, e a cromoterapia, porque aí ela vai fazer sempre junto. Então, a gente está tratando todo mundo, né? E aí a gente tem respostas melhores. E o que você fala me chama muita atenção na questão das frustrações. O lance de que a espera era que o animal ia melhorar muito e chega lá no meio da semana, pipocou tudo de novo. Eu tô aprendendo a lidar com essas frustrações, porque são coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisa que não a gente não vai resolver, porque existe uma questão de ambiente, como a Fê fala, muito maior. Por isso que ele tem que ser trabalhado também. E vou colocar um adendo. Ainda a gente pega, às vezes, aquele paciente que vem do colega, que já fez um monte de exame, que às vezes passou por 1, 2, 3, 4 veterinários. Vejo também isso na área humana, na medicina, porque eu tenho feito estágio na parte da acupuntura humana também. Faz um monte de exame, passa com todo mundo e ninguém acha o que está acontecendo com aquele paciente. Então, assim, a gente tem que buscar essa causa, que às vezes está ali naquele sentimento, está naquela emoção, está naquela coisa que está acontecendo, de repente, com aquela pessoa, com aquele animal, com pessoas que estão em torno ou com o dia a dia daquilo que está acontecendo. Então, fica buscando exame, fazendo um monte de coisa e não consegue chegar a um consenso. E só para a gente puxar aqui, né, pessoal, o professor Guzmão e Rê, tem muita gente, às vezes, que está aqui na live com a gente, que não é acupunturista. E quando a gente fica falando muito de sentimentos, fica falando dessas palavras, só para lembrar vocês, eu adoro isso daqui, né? Eu levo nas minhas consultas. A gente gosta de jogar tudo isso que a gente está falando nesse mapinha, né, Guzmão, dos 5 elementos. Que a gente puxa muito, coloca os pacientes, né, nesses campos. Eu sempre brinco assim. Nós somos praticamente os 5 elementos, né? Temos uma mistura de todos eles. Às vezes descompensa aqui, descompensa ali, tanto o ambiente como a pessoa, como o animal. E a gente tem que tratar dentro disso daqui. Então, para quem não é da acupuntura e está aqui com a gente, eu super gosto de passar essas informações, porque informação é conhecimento, e conhecimento tem que ser passado. Então, a gente fala muito disso que está aqui dentro, certo, pessoal? E é interessante quando a gente fala dos 5 movimentos ou 5 elementos, depende da escola, tá, gente? Quem não é acupunturista, a gente costuma falar 5 movimentos, tem 5 elementos. Mas é um pentagrama. E como a Fer falou, todos os movimentos estão com a gente. Mas dependendo da época do ano, dependendo da situação diária, semanal, mensal e fase das estações do ano, a gente tem uma prevalência de um desses elementos, desses movimentos. E isso pode gerar a percepção que nós temos assim, o comportamento da pessoa que está alterado, a modificação de acordo com aquele movimento que está em evidência naquele período, né? E aí as patologias também facilitam. Às vezes a gente pode ter o starter de uma patologia que já está no corpo daquele indivíduo, quando a gente tem a estrela que ela apresenta com uma prevalência maior daquele movimento naquela época do ano. Então, assim, tem muito envolvimento mesmo. E a outra coisa que também pode ser um starter é quando acontece uma situação emocional, né? Eu brinco em aula, quando eu vou fazer, em alguns slides, vocês já devem ter pego, síncope, né, por emoção. Sim. Que a emoção é tão grande, que o cachorro um vídeo que eu até já postei em aula, um cachorro que não vê o tutor, que é soldado, que veio do Afeganistão, quando chega, o cachorro desmaia. Sim. A emoção é tão grande, e que acontece uma situação física. Agora, como que a gente não vai falar que não tem relação sentimento com o equilíbrio daquele indivíduo? Não tem como falar. Não tem como a gente não pensar na pirâmide que a Fernanda falou, né? Quer dizer, tutor, animal e também o ambiente. E o homem só consegue pensar numa coisa, né? Então o tic-tac foi tentado fechar.
desligar a ligação aqui no meu celular. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. A gente tem que pensar em tudo, né, Rê? Em tudo que está acontecendo, tanto no dia a dia do nosso paciente, como no dia a dia do tutor dele, né? Eu, pelo menos, assim, é algo que a gente bate papo todos os dias e que a gente coloca na nossa prática, né? E como a gente não dizer, né, como não existe sentimento, como alguém ainda consegue dizer que um animal não sente, né, que não tem sentimento, e que esse sentimento a gente relaciona muito ao ambiente, né, a questão da família, onde está envolvido, porque eles fazem trocas energéticas de fato, mas também sentimentos de picos, né, de estresse, que também pode desencadear vários problemas, que não deixam de ser sentimentos. No caso dos animais, questões mais até primitivas, né? Luta e fuga, que permanece por muito tempo, desalinha, né? Desorganiza, enfim, até isso, né? Sim. Se a gente considerar coisas pequenas, que não são pequenas, assim, menores do que essas primitivas, né? Mas, por exemplo, um estresse ambiental desencadeia alterações cutâneas, diminui a resposta da energia de defesa daquele corpo e aí começa a pipocar, né? E a mesma coisa que acontece no ser humano. Eu me lembro quando eu fazia estágio, que eu estudava ainda na faculdade, eu conheci uma moça que estava fazendo mestrado, eu nunca tinha tido contato assim, com essa área pós-graduação. A moça, para defender a dissertação dela, ela começou a ter manchas no corpo, depois feridas, 2 semanas antes. Tamanho estresse que ela estava, tamanho a tensão que ela estava desenvolvendo antes de acontecer aquele momento, né? E quem que nunca teve? Talvez não nessa situação, mas quem que não sua frio, quem que não come, quem que tem náusea? Eu acho que se a gente considerar um ser humano, todos têm pelo menos alguma situação emocional relacionada à parte física. Diarreia, a gente tem diarreia, né? Realmente acontece mesmo. O corpo fala, né? O corpo fala, exatamente. O nosso corpo fala, o corpo deles falam, né? Um olhar fala, né? Um choro que a gente às vezes reprime, está reprimindo coisas, né? Aquele negócio, a mágoa, né? Que é aquela coisa que a gente fala, má água, né? E então assim, a gente tem que entender que quando a gente está resfriado, essa coisa que a gente está colocando para fora, às vezes o porquê que a gente está tendo um vômito, tendo uma diarreia, por que na veterinária a gente acaba sempre falando e o tutor não entende que a gente não gosta muito de cortar o vômito, cortar a diarreia. Vamos tentar, mesmo na parte alopática da coisa, né? Diferente do ser humano que já chega lá, já quer isso, quer aquilo, porque a gente sabe que isso que está sendo colocado está sendo colocado para fora. E na medicina tradicional chinesa isso é muito importante pra gente, né, Gusmão? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que você tem que jogar aquele fator patogênico externo que está interiorizando, você tem que expulsar ele, sim, né? Como a gente fala, esses termos da medicina chinesa. Sim. Mas a gente tem essas situações do estresse, é impressionante, porque às vezes nem vamos pensar na alopatia, o medicamento não tem o efeito que seria o desejado, né? Às vezes um antibiótico não faz o efeito adequado, às vezes uma situação assim difícil, né, da gente conseguir prever, mas depois que você entende o sentimento, você fala, poxa, pode ser que isso tenha acontecido por causa desse medicamento, né? Outra coisa, se a gente considerar na situação do agulhamento, a gente percebe a sensibilidade em alguns lugares que teoricamente não deveriam estar naquele momento, né? O mestre Campo colocou aqui pra gente, dá para diagnosticar nossos pacientes pelos animais deles, exatamente. E a mesma coisa é que nós não temos, nós como veterinários, a gente não vai entrar na saúde do tutor, mas a gente percebe nitidamente, mestre, o que acontece. A gente percebe nitidamente que tem uma alteração no ambiente, que tem uma alteração energética e que essa alteração energética está causando uma interferência na energia dos animais. E quando a gente fala também, é interessante isso, quando a gente está falando, eu falei o estresse, todas essas situações físicas, né? A gente pode até pensar em fazer uma metáfora dentro da medicina chinesa, de tudo que acontece, porque a gente pode, dentro da nossa medicina chinesa, dos
acupunturistas, os médicos chineses, a gente consegue fazer um diagnóstico dentro da medicina chinesa nitidamente. Agora, é interessante a gente perceber que esse diagnóstico na medicina chinesa, se você colocar ele em diagnosticá-lo, colocar, confrontar na medicina convencional, você percebe que quimicamente tem uma função, tem um efeito, tem uma razão por que está acontecendo aquela situação física, mediante o estresse, mediante o sentimento, e por que acontece aquela parte física. Então tem somático, um fundamento, tem um fundamento científico, vocês entenderam? Não é uma coisa assim, não, é porque muitas vezes a gente fala da medicina chinesa e o pessoal, é que nem eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, ele falou, olha, eu comecei a estudar tal, mas aí começou a falar umas coisas assim que eu viajava muito, eu não consegui, né? Fisioterapeuta humano. Mas quando você começa a colocar isso na convencional, na medicina convencional, e que você percebe que tem o fundamento científico em cima de tudo isso, é maravilhoso. É maravilhoso quando você consegue determinar isso, né? E assim, a gente consegue mostrar, se vocês tiveram um curso, quem já fez o curso de acupuntura, no próprio curso, a gente na medicina chinesa, você consegue mostrar para as pessoas que não é uma coisa metafórica só. A metáfora é uma ajuda que o chinês deu para a gente entender. Mas Sim. Agora, existe uma situação científica que a gente consegue mostrar o porquê está acontecendo de tudo. Isso é maravilhoso, né, gente? E é maravilhoso. Se a gente for pegar pela parte alopática, muitos colegas que estão aqui querem entender isso também. A gente está falando de sentimentos, de parte imunológica da coisa, que uma coisa leva a outra. A gente sabe que o cortisol, né, hormônio, circula, né, no sistema nervoso e ele afeta o sistema imunológico por onde? Pela suprarrenal. Então, olha tudo isso que acontece dentro do nosso corpo através dos hormônios. A gente sabe que a acupuntura, os pontos de acupuntura, não só a acupuntura, como as outras técnicas também de integrativa, elas estimulam esses hormônios dentro do nosso corpo. Então, tudo isso é científico, é ciência, está ocorrendo. É que o modo da medicina tradicional chinesa, a terapia integrativa a gente vê um pouquinho fora da caixa, né, Gusmão? A gente olha um pouquinho ali. A gente tem uma mente um pouquinho, a gente abre, né, um pouquinho mais o leque da coisa, né? É o que eu falo na aula de diagnóstico, né? Você tem que ter a visão além do alcance dos Thundercats, né? Para você conseguir ver isso. É isso mesmo. Esse relato aí de novo do mestre Quan, que isso é olhar fora da caixinha, né? Quem que vai olhar que um gato que está esfregando uma parte dele, no pé dele, está relacionado com o mesmo lugar que a tutora está com problema? Olha que legal. Isso é pensar fora da caixinha, né, gente? Isso é o a visão além do alcance, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito legal porque, assim, você tem que estar muito inteirado da situação. Vamos supor que você não está num ambiente como eu. Para quem não me conhece, eu faço atendimento a domicílio. Eu vou na casa dos tutores. Mas quando você está na tua clínica, você não tem essa noção de como que é o convívio do animal, né? E de repente acontece um negócio desse, eu também gosto muito. Eu já gostava desde a clínica geral, porque eu acho legal, porque assim, né, você fala assim pro tutor, você lava todos os dias o prato de comida? Lá, você vai na casa com aquela beleza. Então a gente acaba tendo uma visão, né, um olhar muito clínico, muito aguçado disso, né? Sim. Agora, isso é maravilhoso, viu, mestre? Imagina, tá localizado uma coisa que aconteceu comigo com relação a isso, mas isso acontece mesmo no Reiki. No Reiki, quando você tem uma região que está atormentada pelo teu paciente, você pode sentir no teu corpo, né? Isso daí. Sim. E eu já cheguei a sentir, e senti muito. Senti bastante mesmo. Um paciente que eu não faço humano, tá? Mas era um paciente da família e estava com um tumor no pâncreas e ele estava muito agitado, tal, e eu e a filha dele fizemos uma sessão para ajudar ele a relaxar. Mas enquanto eu estava fazendo, eu sentia uma dor nas costas, na região da coluna média, lombar alta, vamos dizer, insuportável. Eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Depois eu comecei a matutar, eu falei assim, gente,
uma das respostas, um dos sintomas do câncer de pâncreas no ser humano é a dor nas costas, que inclusive é confundido com a dor na coluna. Então eu fiquei até assustado, né? E quando acontece algumas coisas assim, dá uma assustada na gente, né? Mas é isso mesmo, é porque você está inteirado, você está fazendo, você faz parte de uma bolha energética completa. Se você está atendendo um paciente humano, aquele paciente humano já faz parte de uma redoma. Se você está junto com você, energeticamente falando, se você está com o tutor mais o animal, os três fazem uma situação. E a gente pode sentir, né? Sim. A gente pode sentir, o tutor pode sentir. Eu tive uma tutora que, enquanto eu fazia na cachorrinha acupuntura, ela fazia reiki. E era uma cachorrinha bem velhinha. O tempo todo, essa tutora ficou bocejando o tempo todo. Mas ela não parava de bocejar enquanto ela fazia o reiki na cachorra. É incrível, né? Incrível. Professor Gusmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Luísa Gusmão. Se 2 ou mais animais vivem na mesma casa, as alterações dos elementos podem acontecer de forma sincronizada para todos eles? Não necessariamente, mas existe uma possibilidade. A Luísa é minha filha, viu? Ela está assistindo a live. Beijo, filha. Beijo, Luísa. Assim, pode acontecer, que daí uma coisa chama a outra, né? Eu vou dar o exemplo hormonal quando a gente tem por exemplo, várias cadelas que estão no cio. Elas entram muito, muito rápido. Assim como mulheres têm um período de estro também, que tem uma proximidade, né? Isso pode acontecer quando você tem uma evidência de um movimento, mas não necessariamente aquele outro animal tem a deficiência ou excesso daquele elemento que o outro está, entendeu? Então talvez não afete tanto o outro animal. Agora, se a gente considerar a parte emocional, você pode afetar os 3, ou os 4, ou todos os animais que estiverem na casa. Mas da mesma forma, cada um vai responder de uma forma individual. Não dá para dizer que todos responderam com a sensibilidade emocional igual. Cada um tem uma forma diferente. É como o meu pai falava e como a gente. Cada um é como os irmãos, por exemplo, os dedos da mão. Nenhum é igual ao outro. Nem é igual ao outro. Em todos os aspectos. Né? Assim como cada indivíduo tem... Desculpa, Renata, eu te cortei. Desculpa. Não, eu percebo bastante também. Eu percebo bastante essa diferença de comportamento dos animais, como são afetados, tanto com a questão de um tutor, quanto com a divisão em relação aos tutores. Às vezes tem alguns, são vários, né? Às vezes a família toda tem vários animais, e muitas vezes cada um apresenta um comportamento relacionado àquele determinado tutor. E aí você consegue fazer os links de quem é que está drenando a energia de quem, né? É bem interessante. Sim. E uma coisa interessante, assim... Oi? Não, é que a Floresta dos Sentidos está perguntando pra gente qual sintoma no animal ao sentir a energia pairando, assim, da inveja, aquela coisa pesada, às vezes, assim, porque às vezes não bate na gente, mas bate nos nossos bichinhos, né? Eu acho que é essa pergunta que ela está querendo fazer para nós. Eu não sei distinguir uma situação da inveja propriamente dita, mas eu sei que como é um sentimento negativo, isso vai afetar diretamente na resposta imunológica desse animal. Sim. Porque vai bater de frente, entendeu? E aí a resposta imunológica, ou o que a gente chama na medicina chinesa Wei Qi, ele vai estar muito baixo. E aí favorece situações a mais, né? E exatamente isso que eu ia pegar esse gancho agora, perfeito. Eu ia falar para vocês que a gente na medicina chinesa, a gente fala muito de energia, muito do Tao Chi, né, do Qi, né, tanto também no Reiki, também em todas as terapias. E a gente sabe, pessoal, que todo sentimento, ele consome, ele dispersa, ele diminui esse Qi. Então é isso que o professor Gusmão está falando. A gente não consegue delimitar o que é, né, ali, mas a gente sabe o que essa energia vai causar, o que vai faltar naquele corpo e que pode levar a doenças, né, Gusmão? Sim, ou por exemplo, o mestre Quan falou, alergia na pele do animal. Na verdade, a gente considera como porta de entrada, né? A pele, que ela é bem controlada pelo Wei Qi, que é relacionada ao
pulmão, para quem não é acupunturista, fala assim, mas pele e pulmão, mas tem um fundamento no que eu estou falando. E tem aqui, um outro fator que é muito importante... Oi? Desculpa. Lá na nossa tabelinha dos 5 elementos, né? Exatamente. Então tem o pulmão envolvido e, por incrível que pareça, parece que é uma coisa diferente, mas o fígado, principalmente pelo estocar o sangue, aí o pessoal falando assim, nossa, não estou entendendo nada, mas é que na medicina chinesa ele estoca o sangue e ele tem todo o fluxo de Qi para todos os lugares do corpo. Então o fígado dele é muito importante também no Wei Qi, na defesa, na pele, né? Então essa situação, alergia na pele, é como porta de entrada mesmo, exatamente, mas quando é a porta de entrada, mas principalmente se a gente considerar, porque o que acontece? Você tem, vamos pensar nas emoções, você tem uma resposta às emoções e que baixa o Wei Qi, que é o Qi de defesa do corpo. Você baixou o Wei Qi, você tem a porta de entrada. A pele é como se fosse a muralha que aguarda, que se prepara para se proteger dos fatores patogênicos externos que nós chamamos. E nesse caso, se ela está deficitária, se a muralha está sem muito cimento, sem muita argamassa, ela vai quebrar. Então, se ela quebrar, os fatores patogênicos, os inimigos entram no corpo, né? E aí eles podem gerar vários problemas. Dentre eles, começa com o processo de alergia, ou não necessariamente alergia. Porque a alergia, se a gente considerar, ela é um processo mais avançado, mas ela pode começar com lesões de pele. Isso é uma possibilidade muito próxima de acontecer, muito fácil de acontecer. Eu acho que veio alguma pergunta, gente, que eu não vi ali, Rê. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Não, tem uma pergunta aqui, mas deixa eu fechar isso aí antes da gente entrar nessa pergunta. Claro. Só para comentar uma coisinha que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu escuto isso com uma frequência imensa. A questão, às vezes entram em questões religiosas, né? Mas não precisa entrar, porque isso é energia. Mas que a pessoa fala assim, mandaram um negócio ruim para mim, pegou meu bicho que pegou. A gente escuta isso o tempo todo, né? Ainda mais quando fala que fizeram um trabalho para mim, né? Entra todo nesses âmbitos aí. Eu pensei nisso por causa da palavra inveja. Exatamente, né? eu ia falar isso. Eu penso que a inveja, qualquer sentimento, ele consegue afetar a gente a partir do momento que a gente abre a porta, né? E eu entendo, na dinâmica que eu observo, que eu venho acompanhando, do que eu acredito, do que eu vejo realmente acontecer, quando a gente está fortalecido, essa energia não entra na nossa casa. E o animal não passa por isso. Porque se esse animal, eu vejo primeiro entra essa energia, primeiro é acessada nossa, e o animal faz a troca energética conosco. Então não é porque passou e o bicho pegou, é porque você abriu a porta, entrou em você e esse animal fez a drenagem energética contigo, assim como ele faz na natureza, constantemente. Só que na natureza eles se limpam. Dentro de casa eles não conseguem essa limpeza, porque não tem uma terra para fazer a drenagem, porque eles ficam enfiados dentro de casa, a energia está lá circulando fechada, a pessoa se mantém naquele padrão negativo que facilita o acesso desse tipo de energia. O que vocês acham disso? Eu acho Pode perfeito. falar, Fer. Eu acho perfeito, porque cai naquilo que a gente fala, que eles são pontos energéticos. A gente falou na outra live sobre o luto. Às vezes as pessoas batem muito a tecla que o animal está de luto, mas a gente sabe que ele está absorvendo aquela energia da tristeza do tutor, muitas vezes. Mas a gente acaba ficando nessa bolha de energia negativa, porque a gente fala assim, o bichinho não sai para a terra para isso, para aquilo. Mas o tutor, a pessoa, nossa, porque quando a gente está conversando aqui, a gente está falando da gente também, né? Então a gente acaba não deixando de fazer as coisas. Hoje eu não tô tão estressada, não vou pisar, no meu caso, na Baixada Santista, não vou pisar na praia. Eu não vou pisar ali na grama, abraçar uma árvore, porque eu tô tão mal. Gente, bota isso pra fora, entendeu? Por mais que esteja difícil, todos nós temos problemas, vamos dispersar isso, né?
E uma coisa que é bem legal, a gente até falou isso outro dia também, né, Rê? Que eles dispersam um pouco dessa energia quando a gente vê eles se esfregando na parede, quando eles ficam esfregando muito no chão, né? A gente sabe que eles estão tentando jogar essa energia que tá ali, que a gente fala, e voltando a falar, né, Gusmão, Renata, energia não é uma coisa mística, não é uma coisa de religião. Energia, quando a gente fala de energia, aqui a gente tá falando de sinapse nervosa, a gente tá falando desses hormônios que circulam pelo corpo, a gente tá falando da mesma energia que acende uma luz, né? Essa palavra energia que a gente usa na terapia integrativa não é coisa mística, é coisa que acontece dentro do nosso corpo. É essa troca que a gente sabe de frequências energéticas que o ser humano, os animais, as plantas fazem. Então, assim, é a minha opinião. Assim, eu acho que super tem que dispersar tudo isso. E você, Gusmão? Eu concordo com isso. Quando a gente fala assim, que a Renata falou que o tutor dá abertura, muitas vezes nem ele percebe isso, mas ele está fragilizado, e aí o que acontece? Realmente os animais, eles são seres que ajudam o ser humano, né? Eles são muito mais evoluídos que a gente. Se eles não fossem evoluídos, eles não morriam tão cedo como eles morrem, né? E a evolução deles, principalmente na parte não é nem de filtrar, é sequestrar parte dessa energia para manter esse elo com o tutor. E realmente acontece mesmo. E muitas das vezes a coisa é tão séria com o tutor que o animal chega a óbito. Eu tive uma vez um caso de uma tutora que o cachorro teve uma morte súbita no meio da noite. Claro, vamos avaliar na medicina convencional. Pode ter sido uma alteração cardíaca, pode ter sido uma convulsão que ela não estava em casa, ela não viu, pode ter posto a língua na tomada e morrido, pode ter sido várias coisas. Mas esse cachorro estava super bem quando ela saiu. Ela me ligou 2 horas da manhã, que ela foi no jantar, quando ela voltou, o cachorro estava morto. E era um cachorro de 1 ano e meio. Então, assim, sim, como é que vai entender uma situação dessa, né? Agora, a abertura do tutor é muito importante. A gente tem que tomar cuidado mesmo. E aí entra aquele ponto que eu falei para vocês. A gente tem que tomar cuidado porque a gente tem um limite para chegar no tutor e falar assim, olha, cuidado com a sua energia. Porque não é todo tutor que entende como a gente fala. Às vezes o tutor... Eu já vi colegas fazendo uma situação assim de tentar explicar para o tutor e o tutor achar que está entrando na vida pessoal dele. Sim. Por isso que eu falei no começo, sim, total. E por isso que eu falei no começo que para nós, às vezes, é muito difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico completo, porque às vezes a gente não tem essa abertura, vamos dizer assim. E se tem, às vezes, o tutor não gosta. Né? Sorte de vocês se vocês conseguem fazer uma situação assim, em casos que vocês percebem que a interação da energia está deficitária pelo lado do tutor. E essa situação que a gente está falando, assim, o interespécie está muito em alta o conhecimento da interespécie, porque realmente existe, gente. Não adianta. Não adianta a gente falar que o cachorro ele tem essa energia sozinha. Nós temos todos juntos. Não tem como falar que não, né? Sim, a gente tem que entender que todos nós temos uma energia que a gente troca, né? Tanto ser humano como animal. Se a gente está aqui no planeta Terra, todo mundo junto, estamos por um motivo. Não só os animais, né? As plantas, as árvores, né? Eu acho que o sofrimento, a alegria, o tudo é mútuo, né? E, Gusmão, só para a gente pegar o gancho, para a gente fixar bem nesses sentimentos, né? O que você fala, assim, vamos supor, é muito legal a gente estar sempre alegre, sempre feliz? Tem uma pessoa que é sempre alegre, sempre feliz? Ou você, o muito alegre ou muito feliz, também pode ter alguma coisa errada acontecendo? Eu vou citar aqui que quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de um monte de coisa de outros universos, né? Eu vou citar aqui o filme do Divertidamente. E que quem não assistiu o filme Divertidamente, a alegria, que é o sentimento da alegria, você precisa assistir. Ela acha que a alegria tem que estar o tempo todo. E ela não suporta a tristeza. Até que chega um momento, olha, me arrepia de falar, e arrepia mesmo, não estou mentindo, que a tristeza é necessária. Teve um momento da vida que a tristeza é necessária. Né? Nós somos uma balança. Vamos passar... Sim. Como é que a gente vai acontecer como que vai acontecer uma perda de um ente querido e você vai ficar
alegre, sorridente. Você pode até estar sorridente no velório por causa dos amigos, das pessoas, mas no teu coração, você está sofrendo. Sim. Não tem como falar que não. E outra coisa, o medo. O medo a gente vê tanto como um sentimento ruim, mas se a pessoa não tiver medo de pular de um lugar, medo de atravessar na frente do carro, medo de tomar um tiro, como é que vai ser, né? Essas emoções, elas fazem parte do nosso corpo, né? A gente tem que ser... O que a gente busca é um equilíbrio das emoções. E a gente entende que quando essas emoções saem um pouco daqui para lá, né, afetam e podem levar a doenças. Que nem, Rê, fala um pouquinho, por exemplo, pra gente, o animalzinho vai muito madeira, ou muito pulmão, ou, desculpa, muito metal, né? Fala um pouquinho dessas emoções pra gente, Rê, do seu dia a dia. Então, tem alguns casos bem típicos, assim, né, que você vê o comportamento do tutor, o tutor sendo dessa forma, e o animal, ao contrário do que você está falando, Fê, né, indo pelo humano, uma pessoa muito irritada, uma pessoa muito explosiva, os animais, mais do que um animal da casa, tem alterações em fígado, Sim. né, e a gente vai medicina chinesa no movimento madeira, ou depende da situação, tem comprometimentos a nível de vesícula biliar. Pessoas muito tristes, muito depressivas, um ambiente depressivo leva animais para problemas respiratórios constantemente, né? Eu vejo muito mais essa relação de percepção da condição, do comportamento do tutor, né? Da condição emocional dele, e os reflexos que a gente vê isso no físico, aquilo que o Guzmão estava falando, do somático, né? O animal vai somatizar todo aquele sentimento que é um fator patogênico que está adentrando o corpo. Ele faz as trocas energéticas e ele vai fazer a somatização disso, porque virou para o corpo físico a doença. Então a gente tem uma pergunta aqui da Márcia Ávila. E os animais de rua que não têm tutor, como funcionam as doenças, então? Aí as doenças são da sociedade, né? São do ambiente onde ele vive. A doença da sociedade, ela é muito aberta. Então, eles conseguem, eles estão no ambiente externo conseguindo dissipar essas energias, né? Eles não estão enclausurados dentro de um lugar. Então, eles conseguem absorver e encaminhar como eles fazem na natureza. Porque é difícil Sim. você ver um animal livre ficar doente. Geralmente, quando fica, já vem a óbito com facilidade. É difícil você resgatar animal doente na rua se não foi um atropelamento, se não foi alguma coisa mais grave. Se eu estiver errada, me corrijam aí, se vocês veem coisa diferente. Eu vejo, eu entendo isso, e realmente aquela brincadeira que a gente falava, assim, você não vê vira-lata que fica doente, né? Mas por uma questão de seleção natural, eles melhoraram a energia, melhoraram a defesa e passaram por doenças, alguns morreram, outros sobreviveram. A situação Sim. do ambiente social, né, vamos dizer assim, da sociedade, é muito importante. E hoje nós temos uma visão dos animais de rua em que eles são muito mais vistos do que antigamente. Então, talvez hoje tenha muitas pessoas com energia boa ajudando esses animais, né? Resgatando, levando realmente, adotando, enfim. Mas, se a gente... Cuidando na rua. É uma coisa muito eu passo aqui... Até teve uma pergunta de uma pessoa, não me lembro quem que estava perguntando aonde que a gente atende, né? Eu atendo em Londrina, Paraná. E aqui você vê as ruas, assim, a pessoa sai no final da tarde, põe água, põe comida para cachorro, para gato. Isso é muito comum, né? Mas eu percebo, quer dizer, eu acho, vamos dizer assim, vamos sugerir isso. Talvez nas pessoas moradoras de rua, a situação seja muito mais agressiva relacionada ao sentimento, porque é uma pessoa desenganada para ela mesma, né? Quer dizer, aquela pessoa que não... Você pode ver, poucas as pessoas de rua que se fixam em moradia de novo. Normalmente pegam, cuidam deles, e chega uma hora ele não aguenta mais, ele vai para a rua. Então aquela situação de rua, para ele, é melhor do que ele ficar, entre aspas, enclausurado. Né? Então, talvez eu acho que na parte humana, a resposta emocional seja muito grande, muito severa, vamos dizer assim. Né? Uma emoção negativa que mantém a pessoa daquele jeito. Né? E aí entra junto com a sociedade, que é aquela coisa assim, eles não têm aquilo que nós temos nos animais. Qualquer animal que tem na rua, você vê pessoas passando na rua e diz, nossa, coitadinho dele, perfeito. Para nós é perfeito isso.
A gente sabe como que é a população de animais de rua, mas são pouquíssimos que você vê. Tem pessoas moradoras de rua, a pessoa para e fala assim, nossa, puxa vida, o que a gente pode fazer? A minha percepção está errada? Vocês percebem isso também? Fala aí, Fê. Eu já tenho uma visão assim, sabe? Eu acho que os animais, eles, como o mestre falou também aí agora, que eles trazem o amor incondicional pra gente. Eu acho que os animais, eles acabam adoecendo, sim, por esse contato mais próximo do que a gente está vibrando, do que o mundo está vibrando. Mas eles também, às vezes, conseguem dissipar toda essa energia, porque é uma coisa incondicional, né? Parece que eles estão sem tempo, eles vieram para a Terra para viver rápido, para mostrar para a gente, bora, vamos viver, vamos passar por cima de tudo isso. Eu sempre brinco, né? Gente, se a gente olhasse mais para os animais, a gente viveria a nossa vida muito mais fácil, né? A gente, de repente, eu sei que todo mundo tem problema, mas a gente, de repente, passaria de uma forma diferente. Quando a gente pega, por exemplo, um cãozinho, às vezes tem 2 patinhas, e ele tá lá no carrinho dele correndo, ou às vezes ele não tem o carrinho dele, ele tá lá dando o jeitinho dele de andar, porque ele quer viver, porque ele quer ser feliz, porque ele quer estar com você. E às vezes a gente tá nem sem um membro, só tá ali com o braço engessado, só tá com alguma coisa que aconteceu, e pronto, o mundo desmoronou, né? Então eu já tenho essa visão mais assim, sabe, dos animais, assim, eles estão aí para mostrar pra gente, bora. E se eles estão com nós, né, cada um com o seu gatinho, com o seu cachorrinho, com o seu passarinho, com o seu cavalo, seja o que for, ele tá ali para ensinar alguma coisa pra gente. E a gente, como veterinário, então, a gente aprende isso todo dia, né? Todos os dias a gente aprende alguma coisa. É a minha visão. Inclusive, eu concordo com você. Pode falar. Não, só concordando. Eu tô te cortando o tempo todo, né, Rê? Desculpa. Mas é quase do delay, não tem jeito, né? A questão dos animais também, esse gancho aí de viver pouco, né? O que eles vêm ensinar pra gente. Uma das coisas que eu aprendi muito, né, ao longo da minha vida e agora também da vida profissional, é a questão do apego. O quanto a gente se apega aos animais, o quanto a gente falou, né, Fê, sobre isso na outra live, o quanto a gente carrega todos os nossas frustrações, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tanto que a gente caiu, né, na questão da humanização, enfim. E a gente se apega muito àquele animal, e sabendo que ele vive pouco, as pessoas não conseguem lidar com a situação de que ele tem que partir. E aí surgem outras doenças maiores ainda, até que a pessoa olha para o animal e fala assim, não, eu não quero mais ver você desse jeito. Então eu sempre falo para o tutor, não espera ele chegar nesse ponto. Entenda a necessidade de partida. Chega uma hora que ele precisa partir. E que seja de uma forma mais pequena. Porque a gente pode fazer até uma live falando sobre a eutanásia, né? Se as pessoas entendessem um pouco o desenlace, né? Que todos nós vamos passar, que temos que passar. O motivo desse animalzinho, às vezes, estar em casa em sofrimento, né? Não precisava nem tocar nesse assunto da eutanásia, né? A gente entenderia com muita mais facilidade os nossos desenlaces e os desenlaces dele. E que essa energia que às vezes está ligada quando a gente fala, vai, que eu tive tudo de bom com você e um dia a gente vai se encontrar, fica mais fácil, né? E a gente acaba vendo no dia a dia que quando a gente entende isso, o animalzinho vai sem precisar disso. Mas isso fica para um próximo tema, para a gente poder estar conversando, né? Nossa, tem tanta coisa para falar, né? Tem. Como você falou, a gente conversa pouco, né, Rê? Pouco. Tá um pouco. Ó, eu quero deixar uma dica aqui pro pessoal, pra gente não se estender tanto também, pra gente poder ter mais uma live bem legal aí, nós três. Eu não sei se vocês já leram um livro, chama A Mensagem da Água, que é do Masaru Emoto, que é aquele cientista, né, que ele fez aquele teste que ele falava palavras bonitas, né, para um tanto de água, nas outras ele falava palavras feias, e depois ele foi ver no microscópio como que ficavam, né, como cristalizava essa água ali. E aí, por que eu tô falando isso? Por causa do poder das palavras, por causa do poder dos sentimentos, né? Então, se numa água, isso a gente consegue ver essa modificação, imagina nas nossas células, imagina no nosso corpo, imagina no corpo e nas células dos animais. Então, fica a dica para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, aqui na livezinha, para quem quiser dar uma lida nesse livro, é bem interessante. No filme Quem Somos Nós, que é uma espécie de documentário em forma de filme. Quando a moça entra no metrô, tem as fotos das moléculas da água. É bem bonito de ver. É bem lindo. Bem legal.
É bem legal mesmo. E, Gusmão, para quem perguntou, né, para onde a gente atende, eu atendo na Baixada Santista, a Rê No ABC. no ABC e o Gusmão? Eu sou de Londrina, Paraná, e atendo Londrina e região. Aí, pessoal, estamos aqui. O pessoal que quiser chamar, a gente também fica super disponível para perguntas também, se ficou alguma dúvida. A gente queria ficar aqui falando, né? Se deixar os três falam sem parar. Mas fala muito. Eu vou deixar aqui embaixo no linkzinho o Instagram da gente. A gente vai conversando nas redes sociais. Fiquem à vontade de estar perguntando. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Gusmão, eu tô assim, super lisonjeada mais uma vez. Vamos fazer outra. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Pera. Eu estou lisonjeado. Vocês me convidaram. E eu estou super contente de estar com vocês falando. Você é E muito assim, Legal, Gusmão. eu sou isso aqui perto de vocês, gente. Imagina. Sou isso aqui, Imagina. ó. Sério mesmo, estou bem contente. Ô, Rê, eu quero agradecer também ao mestre Kuan, vou apresentar vocês. Ele é um professor de acupuntura humana, que eu também tive. Fiquei lisonjeada de conhecê-lo, uma pessoa muito legal para a gente trocar. Que legal. Nossas informações. Se ele deixar, vou colocar vocês no grupo que ele está. Olha, ele passa umas dicas bem legal. Eu acho que é uma troca de experiência, é uma integração aí da humana com a veterinária. E a gente tem que entender que a multiespécie, que somos um só, né? Exatamente. E quanto mais a gente se ajudar, melhor vai ser. E estamos na mesma sintonia. O mestre falou uma coisa. Exatamente. O mestre falou uma coisa interessante que eu, particularmente, nunca cheguei a ver. Mas se vocês já viram, o Qigong animal. Vocês já viram fazer o Qigong animal? Não. Porque, Não. mestre, eu já vi fazer o Tuinai, eu já vi fazer o Doin, eu já vi fazer o Shiatsu, mas o Qigong animal eu nunca vi e eu acho um negócio fantástico se a gente pudesse fazer. Para quem não conhece, gente, o Qigong é uma técnica oriental de exercício que você equilibra o Qi, quer dizer, a energia do corpo daquele indivíduo. Mas que interessante, viu? Gostei da situação do Qigong animal. Olha que troca legal. Olha que troca de experiência legal, não é? Bem muito bom. Legal. Rê, quer falar alguma coisa? Não, acho que só dentre as perguntas aqui, mais uma vez, né, quem tiver dúvida pode mandar no direct, né, a gente vai respondendo o que é possível. Mas uma questão que ficou aqui da Regina, que ela comentou sobre os animais dela de vida livre, né? Quantos animais de vida livre, os gatos, hoje tá difícil o gato ficar em vida livre, né? Mas o quanto eles realmente são mais saudáveis. E porque eles conseguem fazer essa troca energética com a nossa mãe terra, né? É algo bastante simples. Eles saem e fazem essa troca e retornam para casa e absorvem mais um pouquinho, sai mais um pouquinho. Então, já que a gente não consegue, só uma dica aí final. Já que a gente não consegue ter esses animais, né, na vida livre, vamos buscar formas de levar esse animal pelo menos a um jardim, a um lugar que ele possa fazer essa drenagem energética, se conectar com a natureza que é dele, né, a intuição, ainda está muito conectado com esse instinto, e isso facilita muito a limpeza energética dos animais. Só uma finalização aí. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Vamos colocar mais plantas na nossa casa, né? Mesmo que a gente mora num espacinho pequeno, vamos trazer essa energia também das plantas, das flores, né? Vamos trazer essa parte da mãe terra para dentro da gente, né? Mesmo que a gente mora lá no último andar de um apartamento, dá pra gente ter uma plantinha ali, regar, conversar com ela e falar palavras bonitas para ela crescer e ficar ainda mais linda, né? E eu quero agradecer mais uma vez a Rê, ao Gusmão, desejar uma excelente semana para vocês, ótimos sentimentos, e se os sentimentos também que não estão tão bons vierem, vamos aprender com eles e vamos tentar ser cada dia melhor, pessoal. Obrigada mesmo, viu? Queria mandar um beijo para a Tati, que ela mandou aqui, bom rever, que ela foi minha aluna também. Um beijo, viu? E um abraço para todo mundo. Muito obrigado por terem assistido a live. Espero que tenha sido muito produtiva e que vocês tenham aproveitado. Que legal, viu? Muito bom mesmo estarem aqui. Gratidão, gente. Beijo. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Namastê, pessoal. Namastê. Tchau, tchau.